A seguir, o Varejista. Oferecimento 3 cliques. Encurtando distâncias e aproximando você de oportunidades ilimitadas. Olá, seja muito bem-vindo a mais um O Varejista. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. E começamos o Varejista, como sempre, falando de consumo, distribuição, varejo, hospitalidade, empreendedorismo, ambiente de negócios. E hoje eu vou contar uma história bem interessante de uma pessoa que trabalha fornecendo soluções. Daqui a pouco vocês vão entender melhor dentro do varejo. Tem um ecossistema que fatura perto de 100 milhões de reais, né? Um ecossistema, né? Uma holding, melhor dizendo, que fatura perto de 100 milhões de reais, e ele já foi de uma comunidade do Rio de Janeiro, criado lá na Rocinha, que é uma comunidade que as pessoas conhecem bem, tem uma história de vida, muito aprendizado. A gente ficou aqui antes da entrevista conversando bastante, olha, se segura que vem entrevista boa para você curtir aqui no Varejista. Eu tô com o Ricardo Ananias, que é CEO do Winner Group. Primeiro de tudo, Ricardo, muito obrigado pela sua presença, por aceitar o convite, por estar aqui para a gente bater esse papo, que eu acho que vai ser algo bem interessante para todo mundo. Eu quero agradecer pela oportunidade de estar aqui, né? É uma honra estar aqui com você, Rodrigo. Conheci você agora há pouco tempo. É um cara que eu acho que a gente vai ser uma troca muito bacana. Obrigado aí por ceder esse espaço aqui para me falar um pouquinho da minha história e da minha trajetória. Bom, você é sócio, né? Você é o CEO, né, dessa holding que você tem, que é o Winner Group. Só antes da gente contar a sua história, só para contextualizar para todo mundo, o que o Winner Group faz, quais as principais atuações como fornecedor de soluções, vamos colocar assim, estou sendo genérico, para que obviamente você tenha a oportunidade de fazer a explicação. Então, hoje eu comecei, eu acho que o empreendedorismo na minha vida foi por acaso, né? Eu fui procurar um emprego e o primeiro lugar que eu bati, eu mostrei meu currículo, o cara me chamou para ser sócio. E aí é onde nasceu minha primeira empresa. E trabalhando com ele, eu vi a dificuldade do empreendedor ter uma empresa só. E era uma empresa do quê? É uma empresa a porta que eu bati era uma pizzaria, tá, que eu fui lá para bater lá para ser um gerente. E ele estava com dificuldade na parte logística. Ele falou assim, cara, vamos abrir uma empresa para a gente ser sócio, que é onde nasceu a R3, minha primeira empresa, para atender as lojas dele, que era a dificuldade, era a dor dele. Uhum. E aí nasceu. E quando foi por acaso, eu fui procurar um emprego, virei empreendedor. É meio louco isso, né? E aí nasceu a R3. E aí eu comecei... Que é uma empresa logística. Uma empresa de logística. Hoje ela é a maior do Rio de Janeiro, está entre as 10 maiores do Brasil. Legal. É uma empresa muito grande, hoje foi o início de tudo. E aí eu comecei, como foi o acaso, eu comecei estudar mais sobre o que era empreendedorismo, o que é ser empresário. E aí, quando eu comecei a estudar, eu vi a dificuldade do cara ter uma empresa só, né? O cara dependia de uma renda. E aquele medo... Quase que aquele empreendedor que é empregado da própria empresa, né? Isso. E aí, eu como era novo para mim, e eu sou um cara assim, quando eu me dedico a algo, eu quero fazer muito bem feito. Então, quando eu começo algo, eu quero estudar, eu quero entender para fazer melhor. E não melhor que o próximo, melhor que a mim mesmo. Uhum. Eu sou um cara muito... Eu quero sempre me colocar à prova para me ser melhor do que eu mesmo toda hora. E aí eu falei assim, e aí eu olhando no mercado, todo mundo reclamando, como tinha uma empresa, muita dívida, muito aquilo. E eu falei assim, cara, eu não quero ter só uma empresa. E aí, sem saber, eu comecei a investir em outras empresas. Eu acabei montando uma empresa, aí deu errado. A primeira empresa, eu acho que foi um salão de beleza. Você ainda tinha empresa de logística. Ainda tinha aí empresa. Você está falando de abrir essa segunda empresa, uma certo? segunda empresa. Perfeito. Aí sobrou uma grana, eu quis investir. Foi lá para abrir o salão de beleza. Eu gastei na época 80 mil reais, que era isso em 2015, que era 2015. Antes da crise, que teve a crise de 2015. Antes da crise, gastei 80 mil reais, aí depois veio a crise, o negócio não deu certo na crise da Dilma. Uhum. E aí mesmo assim, eu insisti e montei uma coisa que deu certo logo em seguida. Montei e eu comecei a ver isso, eu achei muito bacana. E fui montando E essa que deu certo, do que ramo que era?
de descartável e higiene. Higiene e limpeza. Tá. Hoje ela é referência no Rio de Janeiro. Tá. Hoje ela fatura 1,5 milhão por mês. É uma empresa que deu certo. Muito bacana essa empresa. E eu comecei a ver que... na verdade, eu não comecei a ver, eu comecei a ter gosto por isso. E aí eu resolvi profissionalizar. Eu falei assim, cara, a gente tem um negócio aqui, eu acho que eu gosto disso, é isso que eu quero, acho que é isso que eu nasci para fazer. E aí onde que eu resolvi criar o Winning Group, para quê? Para investir em outras Em empresas. novas empresas. Hoje o Winner Group, que então é uma holding, né? É uma holding. Tem quantas empresas abaixo do Winner Group? Cara, abaixo não, né? Dentro do Winner Group. Dentro as 11 empresas, e uma dessas empresas que eu me orgulho muito, que é o Invest Favela, não sei se você já ouviu falar. Não conheço. Então, o Invest Favela é uma hold que é um fundo, né, que investe em empresas, em comunidades. Que a gente pega empresas que a gente vê potencial do sócio, né, não se da empresa, mas do sócio, e a gente escalona essa empresa. E hoje eu tenho como sócio nessa empresa o Mário Chadil e o Eduardo, que são fundadores do Grupo Trigo, que é dono do Espoleto, Shine Box, Gourmet, não sei se você já ouviu falar. Claro. Então, hoje eles são meus sócios no Invest Favela. Uma das empresas que está no grupo do Winner. Nossa. Então, deixa eu ver se eu entendi, né? Você começou procurando um emprego, chegou numa pizzaria, Para ser um gerente, construiu uma empresa de logística que está funcionando até hoje, é uma referência no Rio de Janeiro, uma das 10 maiores do Brasil. Aí você vai lá, resolve abrir outras empresas, porque você não queria uma empresa só, funda aí mais umas 3, 4, percebe que você precisa de uma controladora, abre uma holding e aí foi adquirindo, vamos colocar assim, ou abrindo, seja como for o modelo, novos negócios e repete, quantas empresas tem dentro do Winner Group hoje? Hoje, 11 empresas. Hoje tem 11 empresas. Caramba, né, cara? Então, assim, aí vem, não tem jeito, né? Olha só, de onde você veio? Eu falei da comunidade da Rocinha, por exemplo, e quando a gente cita uma comunidade, eu não gosto muito, aí, por favor, me corrija à vontade, né? Já que ele veio de uma comunidade, então ele merece, né? Que aí fica parecendo que a gente quer fazer competição de história triste, sabe assim? E acho que não é o ponto. O ponto é, qual é a sua origem, o que você teve lá de base para você ter esse tipo de iniciativa e sair de uma situação de uma comunidade, seja ela uma Rocinha, outra comunidade do Rio, ou de outro lugar do Brasil, mas o que aconteceu com você para que você saísse desse lugar e chegasse onde você chegou? Porque o que me interessa nessa resposta, e a gente falou um pouco disso antes da entrevista, não é fazer vítima, não é se colocar numa situação melhor ou pior, é simplesmente entender o que aconteceu com você para que se incentive outras pessoas que isso também possa acontecer e mais pessoas possam progredir na vida. Uma palavra que eu aprendi depois que eu me tornei empreendedor, na vida a gente tem duas alternativas. Ou a gente chora ou a gente vende lenço. E olhando a minha realidade, né, eu comecei a não aceitar o que eu vivia. Eu sou filho de um pedreiro e uma faxineira, que vieram do Nordeste tentar a vida na cidade grande, e essa cidade foi o Rio de Janeiro. Eu sou filho caçula de quatro filhos. E imagina você, minha mãe faxineira, meu pai pedreiro, uma situação muito difícil. Eles não tinham grana, né, para sustentar a gente. Muitas das vezes eu tive uma madrinha minha, que ela trabalhava em casa de família, ela pegava o que sobrava da comida dos patrões e levava para minha mãe para a gente alimentar a gente. E muitas das vezes nosso alimento foi o resto da comida dos patrões da minha madrinha. E de alguma maneira eu olhava aquilo ali e eu não aceitava. Eu poderia reclamar, eu poderia colocar a culpa em mim, muitas das vezes, nos meus pais, ou no governo, que muitas das vezes coloca a culpa no governo. Mas não, eu resolvi não aceitar aquela situação e querer empreender e trabalhar. E isso já com meus 14 anos, eu cheguei para minha mãe e falei assim, eu quero trabalhar. E por eu ser o filho caçulo mais novo, e minhas irmãs também pararam de trabalhar, para trabalhar por causa daquela realidade, minha mãe não queria que eu trabalhasse, porque
ela queria pelo menos um filho dela que tivesse um diploma. E eu falei, não, eu quero trabalhar. Porque eu não aceitava aquela situação. E é onde eu comecei a trabalhar com 14 anos, entregando o Jornal do Brasil, isso em 2000, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Eu comecei a entregar jornal de madrugada. Com 17, isso com 14 anos. Comprei isso de bike, entregava no Jornal do Brasil de bike, de madrugada. Com 17 anos, comprei minha primeira moto. Eu fiz um dinheiro de 14 aos 17, consegui comprar minha primeira moto, onde que eu fui virar motoboy. E fui ser motoboy, com 17 anos de idade. Isso em 2003. E aí, onde que ali, quando eu virei motoboy, eu sou um cara que eu nunca me conformo com o que eu tenho. Quando eu consigo algo, isso é muito importante para todos que estão me ouvindo, nunca se conforme com o que você tem, porque você pode muito mais. Então, se conseguiu algo, vai mais um pouquinho, conseguiu, vai mais. Vocês são capazes de fazer isso. Isso é bem interessante você estar falando. E você acha que essa foi uma base de visão que você teve para você seguir o que você queria? Sim, porque quando eu olhei a minha realidade, aquela coisa que eu vivia, minha mãe, muitas das vezes eu pedia pão para minha mãe começava a chorar, eu não entendia por que ela chorava, mas ela chorava porque ela não tinha dinheiro para comprar o pão que eu queria. Mas desculpa, eu vou te interromper de propósito, eu vou te explicar por quê. Assim. O que eu quero aprofundar esse papo com você? O público aqui da BMC é um público assim, tem muito empresário, tá? Tem muita gente que investe aqui, a gente está falando de um canal que tem segmento de economia, então tem muito investidor. E aí quando eu escuto, você vai ver que eu vou te fazer uma provocação. E eu adoro esse tipo de papo, que é quando saem as melhores conversas, né? E toda vez que eu vejo num círculo de empresários, a gente caminha muito nesses círculos de empresários, quando a gente vê uma história como essa, olha, não tinha nada, eu tinha essa visão assim, eu não tinha direito o que comer, e são coisas reais. O próprio Thales, que é gestor da G4 Educação, foi um cara que também passou necessidade na infância e hoje tem uma empresa que fatura perto de 300 milhões de reais, né? Uma empresa, né? Então, e aí eu perguntei isso para ele também, é por isso que eu estou trazendo essa pergunta. Por que as pessoas enxergam com tanto preconceito quem cresce, por exemplo, desse jeito e fala assim, você está querendo contar essa história só para aparecer que você não tinha nada e agora você tem. Ao mesmo tempo, tem muita gente, talvez mais de 90% de Ricardos, que nessa situação não fizeram nada, ficaram lá. E como é que você entende a realidade disso? Você entende a minha pergunta? Não entendo. Eu queria que a gente fosse profundo, para quem está assistindo a gente em casa não achasse que é uma brincadeira isso daqui e que eu escolhi uma história legal só para mostrar que tem um cara que saiu da comunidade da Rocinha e é um empresário que fatura 100 milhões. Você entende? Porque senão fica frágil. Então, eu acho que assim, eu entendo sua pergunta, mas eu acho assim, eu sinto tristeza da pessoa que pensa assim. Por quê? Se você colocar, isso é uma pesquisa, 80% dos grandes empresários do mundo, 80% começou do zero. 15% herdou de alguém. Esses 15%, através dele, teve pessoas que começaram do zero também. Então, se você olhar qualquer empresário do mundo, começou do zero. Tirando esses 15%, porque através desses 15%, pai, tio, quem ele herdou, começou do zero também. Então, se você olhar, todo mundo começou do zero. Então, e isso é muito bacana, a história como do Ricardo, a minha pessoa, é muito bacana a gente divulgar para divulgar outras pessoas a tentar também do zero. 80% hoje dos empresários do mundo começaram do zero. Você pode ser essa pessoa, começar do zero e ser esse cara, referência no mundo. E basta força de vontade? Não só força de vontade. Força de vontade é um pilar muito importante, né? Mas você tem que ter paixão. Você tem que viver aquilo 24 horas, você tem que amar aquilo. Você tem que dormir pensando naquilo, sonhar com aquilo, acordar com aquilo, né? Porque só força de vontade não basta. Você tem que ter paixão, força de vontade, determinação, resiliência, porque a resiliência para mim é um dos pilares mais importantes, porque toda hora você vai querer desistir. E a resiliência que vai fazer você persistir.
naquilo que você está fazendo. E isso, para mim, é fundamental. Entendi. Então, assim, quando a gente imagina um negócio do Ricardo, a gente imagina um negócio com paixão. Então, você tem hoje uma holding com 11 empresas, não é isso? Que você falou. Qual que são os segmentos dessas 11 empresas que você tem? Você falou logística. Hoje eu tenho logística, distribuidora, academia, japonês, clínica de estética. Quando você fala japonês, restaurante. Um japonês restaurante. Clínica de estética. A gente tem uma imobiliária, uma agência de marketing. A gente agora está fazendo o banco digital. A gente tem a parte de facility também que a gente faz. Cara, é muita coisa. Tem o Invest Favela, que é uma hold que investe em outras empresas. Hoje o nosso ecossistema é bem grande. Sua sede é em São Paulo ou no Rio de Janeiro? Hoje nossa sede é no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro. Mas hoje a gente tem, por causa dessa empresa de logística, a gente tem sede no Rio, São Paulo, Espírito Santo e BH. Quando a gente olha uma situação dessa, você realmente entende o tamanho das coisas que tomaram proporção. E dentro do seu grupo das 11 empresas, qual hoje é a empresa mais consolidada que você tem? É a de logística, que foi a primeira? Hoje é a de logística. Ela fatura 80 milhões por ano. Ela é a maior. Então, você tem 80% do seu faturamento está concentrado nela, numa dessas empresas. As outras são mais recentes? A segunda, que fatura em torno de 20, né? 20, ela é a segunda maior. Ela tem 5 anos. Fez esse ano 5 anos. E as outras, então, são negócios relativamente pequenos. Mais pequenos. E como é que você consegue coordenar uma holding com áreas de atuação tão diferentes, né? Você está falando de uma academia, de um restaurante japonês, de uma empresa de logística, de uma distribuidora, e um banco digital, pelo que você está dizendo, fundo de investimento, por exemplo, que você está dizendo aí na questão das favelas. Como é que você consegue fazer essa gestão de entregáveis tão diferentes assim? Então, quando eu comecei a investir, como no início eu falei, tudo foi pelo acaso. Eu sou um cara muito observador, né, muito estudioso, eu gosto de entender o que eu estou fazendo, eu gosto de me aprofundar no que eu estou fazendo. Eu entendi que o negócio, para dar certo, não em si é o negócio, mas se a pessoa que está fazendo o negócio, né? O negócio por si só não dá certo. O que faz o negócio dar certo é a pessoa que está fazendo o negócio. E aí, quando você olha para a pessoa, você tem que ver a paixão pelaquela pessoa, a paixão que aquela pessoa tem pelo aquele negócio. Então, quando hoje eu vou investir um negócio, eu não olho o negócio, eu não olho na grana que ele vai me proporcionar. Eu olho a paixão que aquela pessoa tem pelo que ela está fazendo. Então, quando hoje o INE vai investir em uma empresa, e dessas empresas que eles investiram, quando eu comecei a entender isso, porque eu também tenho muita derrota. Eu já tive uma padaria, né? Que não deu certo. Que não deu certo. Eu já tive uma pizzaria que não deu certo. Eu já tive um depósito de bebidas que não deu certo. Por quê? Eu olhava para o negócio. Isso foi bem no início. Eu olhava para o negócio. Quando eu vi que não deu certo, que eu estava olhando para o negócio, eu virei a chave. Eu comecei a olhar para a pessoa que vai fazer o negócio. Então, quando eu comecei a olhar para a pessoa e aquela pessoa brilhava o olho dela pelo aquele negócio, como brilha o meu olho pelo que eu faço, aí eu comecei a investir nessa pessoa. E aí começou o negócio a dar certo. Então, foi essa virada de chave. Então, por isso que hoje é muito fácil hoje eu ter o INE e ter esse grupo tão grande, porque todos os meus sócios hoje têm a mesma paixão, né, a mesma resiliência que eu tenho para os meus negócios. E dentro da área de logística, você atua, que é a sua principal empresa. Você atua no Brasil inteiro? Você tem sede em São Paulo, BH? Então, hoje eu tenho sede São Paulo, BH, Espírito Santo, Rio de Janeiro. A gente também está atendendo hoje com sede Salvador e Brasília. Mas hoje a gente, através de parceiros, entrega todo o Brasil. Hoje a gente consegue entregar todo o Brasil. E qual é o teu grande objetivo? Agora que você contou a sua história, você tem essa empresa de logística que é a principal, como você disse. Criou uma holding que está com faturamento aí para cima dos 100 milhões. Qual que é o seu grande objetivo hoje, pensando em futuro, do Ricardo? Então, o meu grande objetivo é me desafiar toda hora. Ver onde que eu posso chegar cada vez mais. E aí, quando isso vai parar? Quando eu morrer. Então, eu toda hora me
coloco à prova o que eu posso mais. Então, o meu desafio é infinito. Só vai parar quando eu morrer. Mas quais são os seus planos mais objetivos, assim? Adquirir que tipo de empresa, trazer mais que tipo de empresa? Se você puder falar um pouquinho melhor desse projeto que você está falando na favela, o que você está fazendo exatamente, para entender de maneira mais planejada o seu caminho. Então, hoje é um grupo, a gente está muito aberto em ter associados que têm paixão pelo que faz. Então, a gente está muito aberto a investir em pessoas. Eu falo que o nosso grupo não investe em empresas, a gente investe em pessoas. Então, pessoas que têm paixão pelo que faz, a gente vai investir. Então, a gente está muito aberto a investir em pessoas. E, através dessas pessoas, vão vir negócios. Então, eu não quero falar muito de negócio, porque quando você fala de negócio, eu acho que não vai muito para frente. Agora, quando você fala de pessoas, qualquer negócio vai para frente. Então, a gente está aberto, o INE Grupo está aberto em investir em pessoas que têm paixão pelo que faz. Então, procurar a gente, se for realmente a pessoa mostrar que tem essa paixão, a gente vai investir. Agora, falando do Invest Favela, que é outra paixão que eu tenho, porque, para mim, o que é o Invest Favela? Para chegar onde que eu cheguei, eu tive uma oportunidade, eu tive um sócio que foi meu mentor, que investiu em mim. Imagina, um garoto da favela, né, como eu vim da favela, estudei só até a 8ª série, não tinha instrução nenhuma. E eu tive um cara que me acompanhou, que foi R3, porque era 3 sócios, e um desses R3 Logística. R3 Logística. E um desses R é o Roberto Fiani, que é um cara que até hoje eu tenho uma admiração, um respeito muito, que foi meu mentor. Ele foi diretor da Domino's Pizza, do Spoleto, do Grupo Trigo, e ele saiu para ser franqueado. E quando a gente abriu a primeira empresa, foi para atender as lojas dele. Esse cara foi um cara que me ensinou, o pouquinho que eu sei hoje foi um cara que me ensinou. Ele me ensinou a sonhar, porque geralmente o que falta hoje no nosso povo brasileiro é sonhar. As pessoas elas aceitam muito a vida que elas têm. A gente tem que começar a sonhar, porque o que destrói o nosso povo é a falta de sonho. E isso que faz o nosso Brasil não prosperar, porque o nosso Brasil não sonha, o nosso Brasil aceita muito a realidade que a gente tem. E através do Roberto Fiani, ele me fez sonhar. Então, hoje eu sonho, né, ser uma pessoa melhor, não só profissional, mas uma pessoa pessoal, uma pessoa que vai ser um melhor pai, um melhor marido, um melhor cidadão, que realmente vai ajudar o povo. E quando eu estou empreendendo, eu não olho só para mim. Eu olho o que eu estou impactando, quantos empregos eu estou gerando, quantas famílias eu estou ajudando a ser sustentada pela a minha ação. Então, eu olho muito por esse lado hoje. Então, os seus planos, na verdade, em vez de empresa, é investir em pessoas para o seu grupo crescer. Pessoas. É isso. Olha, eu realmente estou bem impressionado, Ricardo, pela sua história. Muito, muito interessante. Obrigado demais pela sua presença. Espero que você possa voltar para contar mais histórias de sucesso dessas empresas, que o seu grupo cresça cada vez mais. Obrigado. E que a gente possa estar junto aí. Mais uma vez, muito, muito obrigado pela sua presença, viu? Obrigado. E parabéns pela sua trajetória. Obrigado, obrigado. É isso aí, esse foi o primeiro bloco do Varejista. A gente volta daqui a pouquinho com mais uma entrevista especial, vamos chamar assim, para falar sobre ambiente de negócio, empreendedorismo, varejo, consumo, distribuição, aqui na BMC News. Informação que gera valor. Até daqui a pouquinho. Voltamos com o segundo bloco do Varejista e agora é um assunto muito interessante. Vamos falar assim, ESG, mas especificamente a sigla que envolve as questões ambientais, que envolvem reciclagem, que envolvem aproveitamento de material. Isso é muito importante, não só para o varejo, mas para as cadeias de consumo como um todo, para que a gente entenda esse cenário de meio ambiente na prática. Ou seja, que não fique apenas, vamos chamar assim, conversando sobre esse cenário, que é o que muitas vezes as pessoas fazem. Acabam conversando sobre o cenário, mas na prática a atuação é diferente. E eu separei aqui uma entrevista com o Renato Paquet, falei certo o sobrenome? Perfeito. Isso, que ele é secretário executivo, né, do Recicla Latas, perfeito? Que vai falar um pouco pra gente aqui desse cenário. Primeiro de tudo, muito obrigado, Renato, pela sua presença, por estar aqui para bater esse papo sobre esse conteúdo com a gente. Pô, eu imagino que agradeço pelo espaço e pela oportunidade de a gente estar aqui
conversando, jogando informações interessantes e relevantes ali para o nosso público e obrigado também ao público que nos assiste. A gente costuma dizer, BMC News, informação que gera valor. É isso. Então esse papo aqui com você precisa gerar valor e enquanto ele bebe água, claramente um carioca presente aqui na BMC News. Deu para perceber nos primeiros segundos. Jura? Eu imagino que flamenguista para estar tão feliz assim, né? Pô, nosso resultado do último sábado não foi tão bom, mas estamos felizes lá no topo da tabela. Meu amigo, eu sou corintiano, meu amigo. Não, se você não tá feliz com o último sábado, eu não tô feliz há alguns anos, você tá cara. pior que nós. Depois do programa a gente fala de futebol. Vamos lá. O que eu queria entender é o seguinte. Você trabalha atua, né, na Recicla Latas e pelo que eu tenho algumas anotações aqui, você fala de um mercado que está movimentando cerca de 5 bilhões. E principalmente quando você fala do crescimento, eu notei bem aqui, na quantidade de empresas, olha só que interessante, gente. Empresas que têm trocado as embalagens em garrafas plásticas, e essas garrafas plásticas eu imagino as questões PET, também de reciclado, etc. Por favor, não é me corrigindo. Mas por uma reciclagem que envolve latas de alumínio. Então assim, eu entendo um pouquinho disso, mas eu queria que você falasse para o público de casa. Por que essa diferença? Por que a garrafa PET, que sempre foi, nossa, agora a gente vai reciclar, por conta agora o alumínio ele é mais interessante? Se você puder tecnicamente explicar isso só para o pessoal de casa entender, eu te agradeço. Claro, vamos lá. E tem também as garrafas de vidro, né, que são importantes nessa substituição. Eu gosto muito de dar esse exemplo a partir da nossa própria casa. Né? Quando você faz um churrasco com a sua família e você compra diversas bebidas ali que são envasadas em latas ou são envasadas em vidro e plástico, você já percebe a diferença no final do teu churrasco, na gestão daquele resíduo, né, que sobra do nosso consumo, que é algo completamente natural, que não é um problema, tá? O negócio é que se você convidou um churrasqueiro, certamente ele vai querer levar as latinhas. Ou algum funcionário que esteja ali trabalhando vai querer levar, ou até as próprias pessoas que estão ali envolvidas, porque existe um valor agregado bastante alto pela latinha em si. E ela não é mais enxergada como um resíduo, ela é sempre enxergada como um produto. Ou seja, no final do ciclo de vida do consumo daquela produto envasado em lata, você tem um escoamento natural de cadeia, você não tem um lixo, né? Você não tem um resíduo, algo que não é reaproveitado. Também é o caso do PET e também é o caso do vidro. Então, ambos são recicláveis também, mas com valores agregados de embalagem muito menor, o que não estimulam essa cadeia ali da logística reversa, O que você chama né? desse valor agregado? Só para ficar claro para todo mundo. Perfeito, vamos lá. 1 tonelada de latinha, por exemplo, você consegue vender a R$6.000. Alumínio. De alumínio. 1 tonelada de PET, por exemplo, você consegue vender a R$3.000. 1 tonelada de vidro, por exemplo, você consegue vender a R$250. Então a gente está falando de um universo onde 1 tonelada de latinha seriam R$6.000, 1 tonelada de vidro. Quem é que compra essa tonelada de latinha? São recicladores. Então você tem recicladores distribuídos em todo o nosso país que fazem a aquisição desses materiais. Então hoje o Brasil tem uma ampla oferta, né, de aquisição desses materiais. Todo o território nacional é coberto por compradores de latinhas. Mas existe uma grande questão também, que acho que se soma ao fato, né, da qualidade do material em si, de como é mais fácil gerir, mas também acho que por alocação, por peso e por comodidade. Então você tem o consumo das pessoas também migrando para a lata, não só pela estética, né? A lata é bem mais bonita que as outras embalagens, você tem várias possibilidades de impressão, personalização, cor, brilho, coisas que você não tem na PET e no vidro, por exemplo. Então a lata ela traz esse caráter também de um posicionamento, de um asset marketing melhor para as marcas que passam a utilizá-la, né? E, obviamente, a questão de peso. Então você tem ali numa latinha um conteúdo e o mesmo conteúdo dentro de uma garrafa você vai carregar 500 gramas a mais. Se você pensa no nosso país com dimensão continental, você andar com toneladas de embalagem vazias para um lado, toneladas de embalagem vazia para o outro, isso é custo direto e custo sempre vai para o produto e sempre está atribuído ao consumidor final que vai pagar por ele, né? Mas se a gente pensar em meio ambiente, plástico, vidro e alumínio, perfeito. Pensando em meio ambiente, o que você me disse? Lata, sem dúvida nenhuma. É mesmo. Vou te dar 3 razões por favor. por esse ponto. O primeiro deles, a latinha, assim como o vidro, tá? São 100% recicláveis e, naturalmente, conseguem ser reaproveitadas em seu ciclo de vida infinitas vezes, tá? Ah, Renato, mas o vidro, se eu triturar, ele vira uma areia, certo? A latinha você não precisa triturar.
O Brasil tem um índice de reciclagem acima de 95% há mais de 15 anos. No ano passado, nós tivemos um índice de 100% de latinhas recicladas no Brasil. Isso quer dizer que nós reciclamos a mesma quantidade de alumínio do que nós produzimos de lata. Ou seja, a gente não tem nem aterramento, a gente não tem que transformar em nada. Essa lata já está chegando para reciclagem sem que a gente precise fazer qualquer transformação ou, né, inventar algum processo que faça com que ela suma, entre aspas, num aterro sanitário ou num lixão, como ainda é, infelizmente, 40% dos casos do Brasil. Então, lata 100% reciclada, além de 100% reciclável, que é um conceito importante também. Então, você tem algo que pode ser infinitamente reciclável, mas que não é efetivamente reciclado por diversas questões econômicas, físicas e etc. E o índice de reciclagem de vidro no Brasil é de 27%. Ou seja, apenas 1/4 dos vidros que são produzidos, embalagens de vidro produzidas no Brasil, são efetivamente recicladas. Então, faz com que a lata seja um produto que está numa linha que a gente chama de uma economia circular. Ou seja, ela sai da nossa casa e ela volta para a nossa casa. E o mais interessante, o ciclo de retorno dessa lata que saiu da nossa casa como embalagem. Então, compramos hoje, né? Estamos aqui tomando uma água em lata. Consumimos essa água. Em 60 dias, essa embalagem está de novo na nossa mesa. Então, 60 dias é o tempo dela ser reciclada, transformada em bobina. Essa bobina vira uma lata, essa lata vai para uma envasadora de bebida, essa bebida é envasada, vai para a gôndola do supermercado e é consumida. São 2 meses só de diferença do ciclo da latinha. Então, é algo que já está enraizado na cultura do brasileiro, já está enraizado na economia do Brasil também. Esse ciclo não gira rápido assim, por acaso, né? Muito investimento acontecendo para que isso aconteça. Então, isso faz com que ambientalmente a gente tenha uma embalagem que é resíduo zero. E por ser resíduo zero, ela também reduz demais os seus impactos ambientais, seus potenciais impactos. E se você compara com plástico? Você fez uma comparação com vidro, né? Perfeito. Só para todo mundo entender, e a comparação com plástico nesse sentido? Perfeito. Você falou de reciclável e reciclado, né? No caso da lata. Você fez a comparação da porcentagem de reciclados que são feitos com a lata e com o vidro e com a PET, por exemplo, o plástico. É um pouco mais. Boa observação. A PET ela tem uma taxa de reciclagem de aproximadamente 33%, tá? Então 1/3 do PET no Brasil é reciclado. O que acontece é que a gente tem uma capacidade instalada para reciclagem de PET hoje que não é totalmente utilizada. Por quê? Falta oferta desse PET para o mercado. Poxa, Renato, mas tem tanto resíduo saindo da nossa casa, tem tanta coisa, mas não temos infraestrutura suficiente para triagem, para separação dessa PET, assim, quando sai da nossa casa, para que chegue até um reciclador, tá? Então, são diferenças ali que a gente foi criando nesses mercados, efetivamente, que naturalmente geram reciclagem na ponta, né, no final do ciclo de vida. A sua empresa, ela faz a reciclagem? Qual é a atuação da empresa que você trabalha? Perfeito. A Reciclalatas ela faz a gestão, então, de todo o ecossistema de aperfeiçoamento da reciclagem da latinha. Então, a gente trabalha desde educação ambiental, a garantia da cobertura de 100% da reciclagem, da aquisição dessas latinhas para serem recicladas no Brasil. A gente faz também a capacitação de gestores públicos para que eles desenvolvam planos de gestão de resíduos em suas cidades que levem a economia circular, que é essa que enxerga o resíduo como matéria-prima, né, de novo, para os seus planos municipais. Então, para que toda cidade tenha os mesmos princípios que nós trabalhamos na latinha para todos os outros resíduos, né? Então, a gente tem hoje como principal objetivo exportar esse conhecimento, né, internamente, claro, no Brasil, mas exportar, dar esse conhecimento que a gente desenvolveu desde 89, quando a primeira latinha foi fabricada no país, para os outros setores, para que eles também sejam ambientalmente mais eficazes do que são hoje, né? Então, a gente conversa, né, entre todos nós, assim, dos setores, que não existe um campeão, né? Se só um está ganhando, não tem ninguém ganhando. Nesses setores, né, quando você fala em sustentabilidade, quando você fala em meio ambiente, se não tiver todo mundo ganhando, todo mundo campeão, todo mundo medalhista de ouro, como estamos aí em período olímpico, alguém está perdendo e quem perde somos todos nós. Então, a gente se ajuda muito nesse sentido. E hoje, pensando em lata, a gente já tem outras bebidas que foram para lata também, né? Eu já vi vinho em lata, o que para muitos é um absurdo, né? No sentido da bebida, eu quero dizer, tá? Sim. Quais são essas tendências que devem se solidificar ou de repente não? Por exemplo, vinho.
né? Eu, por exemplo, gosto de tomar um vinho. Eu não imagino comprar um vinho na lata, mas tem gente que já toma esse vinho. E eu não estou nem discutindo se é bom, médio ou ruim, porque gosto não se discute nesse caso. Uhum. Mas existe uma questão cultural, né? Os amantes de vinho vão dizer para sempre, né, que é impossível botar com qualidade um vinho em lata. Isso é uma questão cultural? Você acha que isso vai ser rompido? Qual é a sua visão e quais são as principais tendências nesse sentido? Perfeito. Acho que cada vez mais a lata é enxergada como uma embalagem amplamente utilizável, né? Então, cada vez mais produtos indo para ela, justamente porque se entende mais, se pesquisa mais sobre ela, né? Então, não é à toa que o vinho hoje está sendo enlatado. Obviamente, uma produtora de vinho, quando ela vai envasar em uma embalagem, ela vai ter especialistas dedicados àquele tema que vão olhar para ela e vão dizer, pode envasar, não vamos perder qualidade, vamos vender o vinho em lata. E para outros produtos também. Então a gente tem uma série de vantagens, né? Como eu abri aqui nosso papo falando, que é você poder imprimir melhor sua marca, ter mais possibilidade de fazê-lo ali, transparecer aquilo que sua marca quer como identidade. Mas é o ponto do vinho que é muito interessante. Quando você envasa um vinho em lata ou envasa em uma garrafa, né? Faz o engarrafamento dele em vidro e normal com rolha de cortiça, né? Ou uma rolha sintética, mas permita o respiro desse vinho, ele tem um ganho de evolução com o tempo, ele matura os taninos dele, ele faz todo o processo, o trabalho que essas leveduras estão lá dentro podem fazer ao longo da vida daquele vinho. Agora, isso é muito verdade para vinhos de guarda, vinhos que têm potencial de amadurecimento. Se eu tenho um vinho em lata, que é um vinho de pronto consumo, que é equivalente a um vinho que a gente compra, por exemplo, engarrafado em 2023. É um vinho que, poxa, baixo tanino, é um vinho, cara, alto consumo, vamos botar para girar, domingão, família em casa, vamos tomar aquele vinho que, não é aquele vinho que eu estou guardando desde que o meu filho nasceu para tomar uma vez por ano com ele. Esse vinho não tem nenhuma perda de qualidade em comparação ao vinho engarrafado em vidro. Mas a nossa percepção de valor, e aí cultural, como você muito bem colocou, acha que um vinho engarrafado é melhor que um vinho em lata. O que não é a verdade, né? Não necessariamente você tem um vinho em lata com qualidade inferior a um vinho engarrafado em vidro com a estética que a gente conhece, centenária do vidro, né? Do vidro ali embalando uma garrafa de vinho. Então... E quais são, como eu te perguntei de tendências, né? Quais são as outras formas de reciclagem que você pode dizer que podem, vamos chamar assim, ser novidade pra gente? Porque pra mim, mesmo, óbvio que isso não acontece há pouco tempo, tem vinho em lata já há algum tempo. Sim. Mas pra mim ainda quando eu digo uma novidade, é algo que eu ainda não rompi essa barreira. Tem que admitir pra você. Quais são os outros produtos que você enxerga que haverá essas rupturas e que a lata vai acabar fazendo parte aí de mesmo que seja uma ruptura cultural? Hoje em dia eu enxergo pelo seguinte, assim, a gente já tem todos os produtos, basicamente, que são envasados em outros líquidos, né, que são envasados em outros materiais, você já tem envasados hoje em lata, né? Então, inclusive, hoje em dia, você está tendo cosmético em lata. Você tem shampoo que você abre uma lata e deixa no seu box. Então, isso existe hoje em dia, né? Mas acho que o que a gente vai ter não são nem rupturas de setores que entraram para a lata, mas sim aqueles que vão torná-la como primeira opção, né? Então, eu acho que a gente vai muito para dentro a água, né, que já está muito presente hoje no dia a dia, mas principalmente de Sudeste, algumas cidades do Sudeste, a gente vai conseguir espalhar, permeá-la por outras cidades do Brasil com muito mais força, eu acredito, né? Por algumas razões. Envasar uma lata, transportar uma lata é muito mais leve, muito mais eficaz do que se transportar uma garrafa de vidro ou de plástico, tá? Uhum. Então, pela própria volumetria da lata, você tem pouquíssimo espaço perdido, né, dentro de um caminhão, por exemplo, sendo transportando esse produto, tá? Agora, sucos, eu acho que ainda é um grande mercado que está entrando para lata. Você tem vários sucos já hoje envasados em lata, mas não é a maioria deles. E como o suco é muito estético, muito visual e a gente gosta de beber gelado, não existe nada melhor para gelar do que uma lata, né? Você tem uma finíssima camada. Mais rápido, você diz, muito né? mais rápido. Então você tem uma finíssima camada, né? Então essa bebida fica cada vez mais gelada. E existe uma barreira também de luz que a latinha imprime para os produtos que estão lá dentro e conservam todas as características, principalmente de vegetais, que a gente quer que sejam conservadas, por exemplo, com suco. Então, se você está bebendo um suco, ele está numa garrafa transparente,
ou de qualquer outra cor, mas que deixa permear ali a luz por dentro dessa embalagem, você vai ter contato da luz com o líquido, isso vai influenciar no sabor do que você vai beber. Na lata essa barreira não acontece. E o lacre da lata também, que é perfeito, né? Então você tem um lacre de metal. Então não é algo que por acaso tenha qualquer tipo de porosidade possível para que permeie, haja troca de oxigênio com o meio interno e externo. Então você tem uma conservação muito melhor de sabor, uma conservação muito melhor de produto, e você tem um produto que gela mais rápido. Num país tropical como o nosso, isso é uma vantagem gigante, né? Principalmente para um carioca que já se imaginou na praia, né? Seja lá tomando o quê, né? Mas que vai gelar muito mais rápido essa latinha. Eu acho interessante como você defende a lata com muito argumento, né? Então, assim, você não traz uma opinião a respeito disso. Não Você opinião. traz bastante argumento. Por que eu estou trazendo essa análise, né? Como é que o mercado tem visto isso? Porque uma coisa é você dizer aqui, o suco é uma boa oportunidade, a água é uma boa oportunidade, o vinho é uma boa oportunidade. Você dizer isso com os dados que você tem, a formação que você tem. Aliás, se você puder falar da sua formação rapidamente, só para o pessoal em casa não achar que você é um curioso que está aprendendo sobre isso agora, porque você é um empresário que deu alguma lidinha, se você puder falar sobre isso. E aí você emenda, por favor, assim, como é que o mercado está agindo e está reagindo, melhor dizendo, em relação a isso? Claro, vamos falar primeiro do mercado para a gente emendar, depois fala um pouco de mim. Fica à vontade. O mercado, eu acho que entende isso de uma forma ainda melhor do que nós como consumidores, tá? Então, eu já falei aqui das razões de logística e transporte de uma lata. Obviamente, então, para estoque também é muito melhor. Percepção de valor para o consumidor. Ele valoriza muito mais um produto envasado em lata do que uma garrafa PET ou uma garrafa de vidro, tá? Então, você pode cobrar mais por um material, por uma embalagem mais bonita, esteticamente mais sensível do que outras. Então, exemplo, um produto embalado em uma lata de água, por exemplo, você tem ali uma média de 5 a 7 reais por uma lata de água, tá? Essa lata tem 335 ml. Então, isso é um copo. Então, o teu consumidor que estava acostumado com aquela, né, tomar 2 copos d'água ali, uma garrafinha de 500 ml, vai consumir 2 latas tuas. Então, você sai do teu ticket médio ali de consumo de água de 9, 7 reais de uma água de garrafa para 14 reais de uma água que esse consumidor consumiu ali em lata, tá? Então, para o varejista, isso é uma vantagem bastante grande. Validade, né? Shelf life do produto ali também. Você tem um aumento do shelf life, então dá uma oportunidade maior de distribuição desse produto. Você não tem tanta perda quanto você tem em outras embalagens. Então, tem uma série de vantagens ali agregadas ao uso, né? A utilização da lata pelos envasadores, que são, obviamente, vantagens que podem ser muito bem aproveitadas pelos próprios varejistas e, naturalmente, quando mais lata se consome, quanto mais se vende, mais eficiente fica a cadeia, custos reduzem, margens aumentam, todo mundo ganha. Então, como qualquer produto que é consumido de forma abundante, isso vai gerar mais competitividade, vai gerar mais adição na cadeia e o preço tem a tendência a baixar, tá? Então, fala um pouquinho da sua formação, só para todo mundo entender de onde você está tirando tudo isso. Vamos lá. Bom, eu comecei minha carreira trabalhando, me formei em ecologia, o que não tem quase um nexo com o que eu faço hoje, né? Porque é a sustentabilidade também. E na ecologia, basicamente, a gente vira matemático, né? A gente estuda estatística, cálculo para entender populações, né? Mas transferi um pouco dessa minha parte mais racional e conhecimentos para fundar uma empresa que é a Pollen, que é uma startup, né, que neutraliza impactos de embalagens de todos os tipos e setores, tá? Então, a gente neutraliza vidro, papel, plástico, metal, todos eles, tá? E eu tenho outro chapéu que é só para cuidar de latinha no Brasil, que é com a Reciclalatas. Mas sou conselheiro de competitividade da Federação das Indústrias do Rio de Janeiro, sou embaixador do Capitalismo Consciente Brasil, sou diretor-presidente de Cleantech da Associação Brasileira de Startups. Enfim, alguns chapéus aí que foram me endereçando conteúdo ao longo desse tempo. Qual chapéu hoje você está mais empenhado em seguir do ponto de vista da atuação que você tem hoje como profissional nessa área? Sem dúvida é de neutralizar impacto de embalagem. O Brasil precisa reciclar suas embalagens mais do que faz hoje. Então, a gente tem, para você ter uma noção, 3% de taxa de reciclagem no nosso país. Né? Para qualquer um que tem
né? Agora vamos entrar em período de eleições. Sempre tem a margem Ibope de 2 pontos para mais ou para menos. Se usar isso para reciclagem, vai quase zero. Ou vai a 5 ou vai a 1. Então é isso, estatisticamente é isso aí, tá? Então a gente recicla muito pouco no Brasil, a gente precisa reciclar mais. Mas por que recicla pouco? Porque a gente separa pouco, porque a gente não tem a cultura de fazer, porque as marcas não estão tão imbuídas na responsabilidade de fazê-la. As prefeituras não implementam coleta seletiva como são obrigadas a implementar. Você não tem tanta tecnologia implementada hoje na cadeia, tanto de coleta quanto de separação desses resíduos. Você tem um desenvolvimento de uma cadeia que quer consumir, um consumidor que quer consumir produtos recicláveis, mas você tem hoje uma clássica desculpa ali da barreira de preço. Ah, não, mas o reciclado é mais caro do que o virgem. Não, não é mais caro, porque você tem escassez desse produto e, obviamente, tem um fornecedor que sabe que só ele tem, vai ter a oportunidade de te cobrar um pouco mais. É assim como acontece em todos os setores, né? Se tem pouca cebola no supermercado, disponível no mercado, o preço aumenta, é natural. Então, se você aumenta a oferta, o preço cai, mas o custo de produção é muito baixo. Então, a gente tem muita oportunidade de fazer, mas tem escassez de matéria-prima para fazê-lo. Então, hoje, um dos principais empenhos que eu tenho, e como uma meta ali da gente, é transformar esse cenário do Brasil, fazer com que as indústrias enxerguem esses resíduos como oportunidades para que façam mais investimentos e consumam mais resíduo como matéria-prima para a formação de embalagens 100% recicladas e recicláveis. E como é que a gente poderia melhorar esse incentivo para que empresários adotem essa postura de diversos setores, pelo que você disse, né? E a gente consiga chegar em indicadores mais expressivos do que esses de 1 a 5% que você mencionou? Vamos lá, acho que tem algumas frentes, né, de atuação, de trabalho que podem ser efetivadas ali que vão ajudar esse setor a se desenvolver. A primeira delas não é nem do empresariado, é de fato da política pública. Então, se eu tenho uma política pública que obriga as prefeituras a cumprirem aquilo que elas já são obrigadas por lei a fazer, que é coleta seletiva garantida para toda a população, porque não adianta nós termos aqui uma separação de resíduo na nossa casa, consciente, separo minhas embalagens aqui, separo o resto de comida aqui, 2 saquinhos, boto lá na minha porta. Se a prefeitura coleta tudo junto e manda tudo para o aterro sanitário, todo o esforço foi em vão e o meu também. Então não faz sentido. Então, primeiro, tem que existir esse esforço das prefeituras. O segundo também é de política pública, mas é aproveitado pelo setor empresarial, que é que a gente não faça a bitributação dos resíduos como acontece hoje. Por que bitributação? Estou reciclando uma lata, por exemplo, tá? Essa latinha é uma latinha da marca XPTO. Essa marca, quando ela comprou essa lata e vendeu, ela já pagou o ICMS dela. Tá. Aí eu pego essa lata como resíduo, reciclo de novo. Quando eu volto com ela para reciclagem, eu pago o ICMS de novo. Então eu estou pagando 2 vezes ICMS por um mesmo produto. Então perceba, a gente não está falando sobre isenção fiscal, não estamos falando sobre nenhum benefício querendo fiscal. a bitributação. Só não estou querendo a bitributação. Se não bitributar, já ajuda demais. Isso entrou em pauta agora, né? Isso está em pauta na Câmara, é um PL super importante para todos os setores. Deu o exemplo da latinha, mas posso dar aqui o exemplo de qualquer resíduo do país, tá? Então todos eles hoje são bitributados. Então, sem bitributar, a gente já sai de uma carga só de ICMS em média de menos 15%. Então, só com não tributar... Só com não bitributar. Não bitributar, reduz que chega de 15%. 15%. Então, se eu reduzo 15% da minha carga, isso quer dizer que eu aumento, né, potencialmente minhas margens ali, eu tenho mais recursos para reinvestir. Se eu reinvisto e cresço esse mercado, obviamente eu vou pagar mais impostos lá na frente, né? Porque eu vou ter mais lucro, a minha operação vai crescer. Então, essa arrecadação ela é compensada com o crescimento do setor, né? E é uma lógica de incentivo que acontece em todos os setores, só que diferente dos outros setores, aqui a gente não está falando sobre isenção, a gente está falando sobre não bitributar. Então, isso é um ponto também muito fundamental. E o terceiro é o estímulo ao desenvolvimento de tecnologias no nosso país, ou a importação de tecnologias. Eu sempre prefiro o desenvolvimento, né? Porque ele traz aqui os arcabouços que a gente tem hoje no Brasil, cérebros brilhantes, universidades excelentes, centros de pesquisa maravilhosos, para que a gente possa usar o conhecimento que é produzido aqui em termos de embalagem. Então a gente produz sim muito conteúdo em torno de reciclagem e embalagem aqui no Brasil e transportar isso, né? Colocar isso dentro do setor produtivo para que isso vire de fato inovação, né? Porque um conhecimento sem ser aplicado, ele é uma invenção, ele é uma descoberta. Se eu aplico, ele inova aquele mercado. Então, para se tornar, de fato,
conhecimento acadêmico ser aportado no setor empresarial e gerar receita para todo mundo. Então, o desenvolvimento também, né, o incentivo ao desenvolvimento de tecnologias ali para aplicações de resíduos em diversos produtos, acho que também é um grande ponto de estímulo. Porque aí perceba, eu cresço a oferta de matéria-prima, eu incentivo o setor a investir mais, porque a margem está melhorada, porque eu não estou mais bitributando. Isso é bem importante. Muito importante. E eu trago também o conhecimento produzido no nosso próprio país para aumentar a nossa produtividade aqui, nossa competitividade no Parque Fabril. Então, eu somo 3 coisas aqui que formam um pilar, formam um tripé de muita potência, que não estamos falando aqui de inventar a roda, não é ciência de foguete. É o que funciona em todos os outros setores, mas que a gente quer também que funcione no setor de reciclagem e embalagem. E quem quer conhecer um pouquinho do trabalho da Reciclalatas, acha vocês onde para, de repente, poder chegar nesses números que a gente quer aumentar tanto de reciclagem no Brasil? Vamos lá, em todos os portais, todos os canais digitais hoje, Reciclalatas. Então, Instagram, @Reciclalatas, YouTube, Reciclalatas, site reciclalatas.org.br. Então, em todas as linhas de LinkedIn, todos os canais de conteúdo, vocês têm acesso também às informações. A gente dá cursos gratuitos quase todo mês e tem muito curso gratuito também gravado lá dentro do YouTube, disponibilizado para todo mundo lá que a gente faz. Campanhas de educação ambiental em todos os lugares, mídias, Instagrams e etc. Então segue a gente lá e principalmente consome o conteúdo, replica o conteúdo e bora reciclar essas ideias. É isso aí. Renato Paquet, muito obrigado pela sua presença, obrigado mesmo por trazer um conteúdo tão relevante aqui pra gente. Costumo sempre dizer que a gente quer dar informação que gera valor aqui. Hoje, realmente, muito valor nas suas informações. Obrigado muito pela sua entrevista, tá bom? Eu que agradeço pelo espaço e parabéns demais pelo trabalho de vocês, conheço faz tempo e sempre me informam por aqui também. Muito obrigado. Esse foi o Varejista aqui na BMC News. Eu sou Rodrigo Maia, CEO da Go Now One, uma empresa do Gouveia Ecosystem. Até o próximo episódio. Como eu disse, BMC News, informação que gera valor. Um abraço.